exposição da tua palavra para trazer aquilo que o Senhor tem para nos dar no dia de hoje. E já lhe agradecemos, Senhor, porque também lhe peço que em nome de Jesus, por favor, coloca anjos, acampa eles, os guerreiros, na casa do teu filho, ante a sua família, Senhor, protegendo ele contra toda e qualquer retaliação que o inimigo porventura levantar contra. Que o Senhor possa combater e impedir todo e qualquer levante, Senhor. Que o Senhor o proteja, que o Senhor alimente todos os dias, que o Senhor revigore todos os dias suas forças, o seu desejo por se manter na obra, por se manter na tua palavra, Senhor, e a força vital, física, para que ele mantenha-se como provedor do seu lar, como aquele que trabalha e guerreia para chegar em casa e encontrar os seus. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos, porque sabemos que a tua palavra é perfeita e agradável e ela vem para nos alimentar. E nisso nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a igreja toda diz: amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja, o papai do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Sem demoras, abram suas Bíblias no livro de Números. Livro de Números, logo no início. Êxodo, Levítico, Números. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Números capítulo 13. Versículo de número 30. Que vai dizer assim: então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. No mesmo livro de Números, agora um capítulo adiante, vamos para o capítulo 14, versículo de número 24, que diz assim: porém meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que prometi, e a sua semente possuirá em herança. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero iniciar essa mensagem. Eu fiz assim: Senhor, tem dia que o Senhor dá a mensagem para a gente dar uma sacudida no povo, para o povo acordar, mas já faz tanto tempo que eu não prego uma mensagem de fé assim genuína para animar o coração do seu povo. Só que quando a gente senta isso, eu sentado conversando com a pastora Rosana hoje no meu horário de intervalo, e toda hora eu dizendo a ela: eu preciso estudar. E ao mesmo tempo na mente perguntando ao Senhor: Senhor, o que é que eu prego? E o Senhor, Ele me faz lembrar de Caleb. Igreja, existia uma promessa de Deus sobre o povo. Uma promessa que Deus fez a Abraão,
aonde Deus disse que aquela terra a descendência de Abraão tomaria como herança. E agora o povo ele está indo em direção a essa terra. O povo está indo em direção ao lugar aonde Deus disse que iria tomar como herança. Só que a gente consegue perceber uma coisa. Imagine se há 2000 anos atrás, quando a Bíblia começou a ser escrita, já tinha pessoas incrédulas no meio, e nos dias de hoje não é diferente. Quando o primeiro texto que nós lemos, Moisés manda quantos espias subir? 12 espias. Sobe os 12. Só que quando desce para entregar o relatório, os 12 viram a mesma coisa. Os 12 viram que a terra que era boa. Os 12 viram, dona Zenilda, que a terra manava leite e mel. Mas 10 no meio não olharam para aquilo que a terra, a qual Deus disse que ia dar, produzia. Eles olharam para o quê? Olha, os moradores são gigantes e nós somos como gafanhoto. Na mente deles, certamente não prevaleceremos. Sabe o que é isso, igreja? É aquilo que Deus disse sobre você. Outras pessoas estão dizendo, olha, não vá, porque certamente você não tem capacidade. Olha, o lugar onde Deus está dizendo que é para você ir, talvez seja coisa da sua cabeça. Caleb, mesmo em um ambiente aonde ele estava cercado de pessoas incrédulas, Caleb ele manteve o seu coração focado naquilo que Deus falou. E eu quero nessa noite que você, como a Bíblia diz, trazer à memória aquilo que te traz ou que te dá esperança. Eu quero que você traga nessa noite a sua memória as dezenas de promessas que Deus fez sobre a sua vida. Algumas já se cumpriram, outras ainda não, outras já foram geradas, aonde Deus só está esperando o momento certo para entregar em nossas mãos. E aí eu faço uma pergunta: quem é que pode impedir dessas promessas de Deus se cumprir em sua vida? Por isso que Deus ele faz uma pergunta em Isaías: operando eu, quem impedirá? Não há quem possa impedir. Irmãos, e Caleb ele tem um olhar para a promessa. Olhar esse aonde Caleb ele não permite que as circunstâncias, o ambiente, as pessoas minem aquilo que Deus determinou sobre a vida de Caleb. Sabe o que é isso, igreja?
É pessoas olhando para mim e para você e dizendo, não vai dar certo. Mas no seu coração você está dizendo, Deus me fez uma promessa. E se Ele disse que vai fazer, quem é o homem para dizer que não vai se cumprir? Se Ele disse que eu seria grande, se Ele disse que eu iria conquistar, se Ele disse que no ano de 2026 seria o ano da minha vitória, o ano do meu crescimento, seria o ano do sobrenatural. Como eu falo aqui direto para vocês, não importa que todo mundo creia, importa é que você acredite naquilo que Deus falou. Um é suficiente. Caleb, ele decidiu fixar os olhos não no problema a qual tinha, sabe por quê? A Bíblia não diz, mas conjecturo eu, Caleb trazendo na memória as histórias dos antepassados. Caleb trazendo na memória, o meu Deus colocou coluna de fogo para me proteger de noite. Colocou uma coluna de nuvem para me proteger de dia. O meu Senhor colocou as pragas do Egito para salvar o seu povo. O meu Senhor fez água da rocha sair. Quem é esse povo dentro de Canaã que o meu Senhor não pode prevalecer contra eles? Aí eu fico olhando, igreja, sobe o rei Saul e seu exército, passa 30 dias, o exército de Israel de um lado, Golias e seu exército. Me lembra aí qual era o povo que eu esqueci agora? O povo de Golias que eu esqueci o nome agora. Tá vendo que o pastor não lembra tudo? Esqueci agora. Ó. Peraí que eu lembro. Os filisteus, obrigado, ó. Foi mais rápido que você, tá vendo? Minha cabeça tá... Israel de um lado, os filisteus do outro. Uma coisa que era para durar rápido, porque o exército de Israel era grande e poderoso. Dura 40 dias. E Golias perguntando se não tinha um homem para descer para lutar com ele. Aí desce um, que ele não está confiante na sua habilidade, ele não está confiante, como na minha época a gente fazia, que a galera se confiava em um, e aí ia todo mundo. Davi, ele desce dizendo, olha, você vem contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê, igreja? Israel estava olhando a estatura de Golias, mas Davi, ele estava olhando aquele que estava sobre a sua vida, aquele que dirigia a sua vida. Porque Davi, ele desceu com a certeza de uma coisa, que Deus daria a vitória nas mãos dele. Glória a Deus. Davi, ele não estava preocupado como seria que ele iria derrotar Golias, mas ele tinha a certeza de uma coisa: ei, se Deus está comigo, se Deus me colocou nesse ambiente, se Ele disse, não temas, porque eu sou contigo, pode se levantar o inferno inteirinho, pode se levantar quem for,
Ei, aquilo que Deus ele determinou sobre a sua vida, o diabo ele não pode impedir. E se Deus quiser, ele usa até o próprio diabo para lhe aproximar mais ainda daquilo que ele lhe prometeu. Amém, Jesus. Então, o olhar de Caleb está fixo na promessa de Deus e não nos obstáculos. Quando o povo chega na terra de Canaã e você conhece a mensagem, não existia só um povo que estava dentro, mas existia uma muralha, existia um obstáculo, existia algo intransponível, dificultoso de se passar. Roque, ele é pedreiro, ele sabe, imagine, Roque, um muro, tem casa em cima do muro. Imagine a largura desse muro. É Radier que fala, né? Para poder subir. Imagine a fundação desse muro. Para suspender e botar a casa em cima. Então não era algo pequeno. Aí os 10. Como é que a gente vai conseguir ultrapassar? Você já olhou o tamanho do muro? A gente não tem máquina, a gente não tem nada para derrubar. Você já viu o tamanho do povo? Me diga aí como é que você vai conseguir. Você não já encontrou com alguém não? Que Deus lhe dá um projeto, você começa a executar o projeto. Alguém dizer, rapaz, como é que você vai dar vencimento a esse projeto? Se nem dinheiro você tem. Como é que você vai montar, hein, Roque? Como é que você vai montar empresa? Se nem lugar para montar empresa você tem. E o lugar está aqui, ó. Aonde Deus colocou o plano, o sonho. Porque o sonho, o plano nasce primeiro aqui. Quando Deus coloca aqui e nós colocamos em nosso coração e não deixamos que nada venha interferir, mas nós permanecemos fiel naquilo que Deus colocou em nosso coração, permanecemos fiel nele, com o nosso olhar fito nele, mesmo que venha os obstáculos, mesmo que venha os incrédulos. Mas a gente começa a dizer, o Senhor falou. Se Deus ele disse, quem é o homem para duvidar? Quem é o homem? Caleb ele não reconhecia as dificuldades. Ele reconhecia as dificuldades, desculpe, mas ele não permitia que elas determinassem o fracasso de sua vida. Imagine, Deus faz a promessa a Caleb. Caleb tinha 40 anos. A promessa demora 45 anos a se cumprir. Agora Caleb está com 85 anos. Mas Caleb diz que o coração dele está como antes. Por quê? Porque Caleb, ele preservou o seu coração na promessa de Deus. Caleb, ele não deixou que os momentos, ele não deixou que a dificuldade entrasse no seu coração, a incredulidade. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus vai fazer? Será que eu vou conquistar? Mas ele guardou aquilo que Deus falou sobre a vida dele. Glória a Deus. Por isso a Bíblia vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procede a saída da vida. Irmãos,
Outra coisa é a fé que se posiciona. Porque é fácil eu dizer, eu tenho fé. Mas na hora, diácono Rebouças, que eu tenho que me posicionar e me manter a minha fé mediante a circunstância, aí é que a gente vê verdadeiramente quem é que tem fé e quem é, como diz o pastor Florisvaldo, a fé de café. Que é aquela fé que é sustentada na areia. Vem a primeira onda, vem o primeiro vento, vem a primeira dificuldade, começa a desmoronar. Caleb, mesmo diante da incredulidade do povo, Caleb ele se levantou. Nós lemos o versículo 30 do capítulo 13. Ele se levanta, ele se posiciona, ele faz com que o povo se cale. E Caleb ele começa a dizer o seguinte. Então Caleb se fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente. Sabe o que é isso, igreja? Ei, nós já vimos tantas coisas Deus fazer. Deus ele está fazendo que a gente suba animosamente, animados. Porque nós sabemos que a presença de Deus está conosco. A Bíblia não diz, mas como a pastora Rosana fala, que pregar depois do pastor Tiago, eu já ia dizer: ei, lembra o que foi que ele fez quando Moisés estendeu o cajado? O que foi que aconteceu? O mar se abriu, a gente passou, parede de água de um lado, parede de água do outro, e a gente passou com os pés enxutos. Quando o último de nós passou, o Senhor fez o quê? Fechou e matou todos os soldados que estavam no meio do caminho. Ei, será que se a gente subir animosamente, animados, acreditando, será que o Senhor ele não vai fazer o mesmo? Será que o Senhor ele não tem a capacidade de entregar esse povo também em nossas mãos? Será que o Senhor não tem a capacidade de fazer o sobrenatural? E precisamos muitas vezes nos posicionar, ainda que o ambiente ele não esteja favorável, ainda que muitos ao nosso redor estejam falando: porque você ainda está insistindo? Você fala tanto de uma promessa, só que o que eu enxergo é um fracasso, o que eu enxergo é algo estagnado, é algo parado, é algo que não vai para frente, é algo que não vai dar certo. Igreja, quem crê, fala conforme a promessa. E não permite que discursos de derrota, não estou falando que a gente tem que ter frases de efeito. A pastora ela gosta de falar: está repreendido, está amarrado. Essas frases elas surtem efeito para quem tem a vida verdadeiramente no altar. Eu creio que cada um de vocês aqui, Deus ele fez a promessa. É normal do ser humano a gente questionar Deus.
Eu estou esperando há tanto tempo. E ainda não chegou, ainda não aconteceu. Aí vem Deus para dizer, filho, calma, espera, tenha paciência. Vai acontecer. Aí Deus lhe dá um sonho para lhe mostrar que a promessa ela ainda está de pé. Aí Deus ele fala na sua palavra, falaria eu e não cumpriria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala com o profeta Elias, não, o profeta, o chorão, como é? Jeremias, o que viste? Se vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo para que se cumpra a minha palavra. Sabe por quê? A palavra que Deus determinou sobre a vida de Roque, sobre a vida de Zenilda, sobre a vida de Breno, sobre a vida de Rosana, sobre a vida de Tiago, ela não volta vazia. O que ele determinou, o que ele falou, tem que se cumprir. O mundo querendo ou não, o diabo querendo ou não, aqueles que nos amam e aqueles que nos odeiam, querendo ou não, ela tem que se cumprir. Ela só não vai se cumprir por uma coisa: se você se desviar da rota dele. Aí ela não se cumpre, ela é retarda. Mas quando nós permanecemos nele, as promessas, elas começam a frutificar. E eu quero terminar. Irmãos, como eu falei, Caleb ele demorou 46 anos, 45 anos para receber a promessa. E muitas vezes a gente passa 2, 3 anos porque a promessa não se cumpriu ainda. A gente fica desesperado, a gente fica revoltado, a gente quer questionar de Deus. Imagine aí 46 anos. Deus disse, olha, eu vou lhe dar um lugar, eu vou fazer acontecer. Aí você vê passar o tempo, só que Caleb, ele perseverou até herdar a terra prometida. Caleb, ele não desistiu de ver a terra prometida. Ele não desistiu de entrar naquele lugar aonde Deus disse que colocaria ele. Vê que Deus, ele dá testemunho de Caleb. No versículo 24, Deus ele dá testemunha de Caleb dizendo: porém meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Ou seja, Deus está dizendo, ei, enquanto muitos aí estavam dizendo que era loucura, Caleb ele decidiu continuar dentro do projeto. Amém. Caleb ele decidiu continuar dentro do propósito. Enquanto muitos pularam do barco dizendo, olha, isso aí é loucura, não vai acontecer. Eu vou vazar antes que o barco afunde e eu seja a notícia que eu naufraguei junto com esse cara. Eu posso dizer uma coisa? Imagine aí quantos disseram, eu não vou congregar com o bispo Tiago, com a pastora Rosana, com o diácono Rebouças, com a obreira Zenilda, com o evangelista Breno.
Porque uma igreja pequena, eu não gosto muito daquele povo não. O lugar é muito feio, é lugar de comunidade. Eu não vou falar não. Só que aí Deus ele começa a mudar a história do ministério. Deixa aí, Deus nos tira daqui, ou alarga, da rede derruba a parede, pega logo mais as duas lojas, a gente compra, constrói em cima, aí eu já deixo para Roca eu faço o projeto. Não quero nem saber de nada. Vai precisar de quê? E aí quando aqueles que disseram que não ia congregar, que não ia vir, que começa a ver o projeto ganhar corpo, que começa a ver a Deus soprar o ministério, que começa a ouvir dizer, olha, a Igreja Batista Filha do Altíssimo está inaugurando mais uma igreja. Rapaz, é mesmo? Eu não dava nada por esse ministério. Aí neguinho vai começar a acreditar, vai começar a dar credibilidade. Porque agora está começando a ver os frutos, não meu e seu, mas os frutos de Deus, a qual ele disse que daria. E eu que vou ser honrado? Não. Quem vai ser honrado é vocês. E acreditaram na loucura do bispo e permaneceram. Aí Deus começando, eu vou colocar em lugar de destaque, eu vou colocar em lugar de honra, porque permaneceu fiel ao meu projeto. A fé de Caleb nos ensina que não basta ver, mas é preciso enxergar com os olhos da fé. Por isso, a Bíblia vai falar que Abraão ele creu contra a esperança. Por isso, a Bíblia vai falar que Abraão, mesmo sem motivos, Abraão creu. Sabe o que é isso? É a Bíblia dizendo aí, o cenário não dava motivos para Abraão crer na promessa que ele seria pai de multidões, mas mesmo assim Abraão decidiu crer num projeto que ele não estava enxergando nada. Mas ele decidiu, rapaz, eu não estou enxergando nada, mas eu vou acreditar nesse negócio aí. Eu vou dar a oportunidade a esse Deus que está falando que vai fazer. Eu quero ver se ele vai fazer mesmo. Já pensou? Os vizinhos dizendo, Abraão, para com isso. Você nem é mais menino. É tão velho já. Olha para sua mulher. E acessou os costumes, já está velha também. Você está ainda nessa ideia de querer ser pai? O menino olhar para você, em vez de lhe chamar de pai, lhe chamar de avô? Desiste nesse negócio, aproveita a sua aposentadoria, rapaz. Aproveita a sua velhice e Abraão ali dentro dele. Rapaz, não vou crer. Agora imagine o povo que não estava acreditando, Abraão fazendo a festa. O menino nasceu. O Isaac, o filho da promessa. Aquilo que Deus disse que iria fazer na minha vida aconteceu. Igreja, precisamos perseverar até o final. Deus honra aqueles que têm o coração
alinhado com o seu propósito e com o seu projeto. Deus, Ele honra aqueles que têm o coração alinhado com o seu propósito e seu projeto. Amém? E quem vive pela fé, certamente herdará aquilo que Deus prometeu. Amém? Amém. Se você crê nessa palavra que foi ministrada hoje, você dá uma salva de palmas e glorifica ao nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida. Amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, Senhor, que o Senhor nos ajude a perseverar, que o Senhor nos ajude a continuar crendo na promessa, que o Senhor nos ajude, Pai amado, que Deus, a não desistir no meio do caminho. Pai, ainda que o cenário, Pai, esteja dizendo ao contrário, ainda que o cenário esteja dizendo que não vai dar certo, Pai, mas que dentro do nosso coração, Pai, o Senhor, Pai, continue, Pai, Senhor, nos animando, continue nos dando graça, continue dizendo, filho, persevera, continua, filho, porque eu estou fazendo, eu estou gerando, eu estou fazendo. Continua firme, filho, continua firme. Não desiste agora, filho. Porque, Pai amado e querido Deus, meu Senhor, Pai, quando alinhamos o nosso coração com o seu propósito e o seu projeto, meu Senhor, não tem como dar errado, Pai. Meu Senhor, vai passar pelo teste do tempo, vai passar, Pai, pelo teste, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai. Tu esperar, Pai amado e que Deus, Pai, mas cantaremos o hino da vitória, Pai. Cantaremos, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, o testemunho, Pai amado, que Deus, para aqueles que duvidaram, Pai amado, que Deus, se converterem, Pai amado, que Deus, ao Senhor, Pai amado, que é Deus, Pai, e que os seus propósitos e projetos, Pai, possam se cumprir, Pai, na vida de cada um dos teus filhos que creram e tomam posse desta palavra, Pai. Esta é a minha oração para o teu povo, Pai. Eu oro e abençoo eles em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja diz amém. Graças a Deus. Que a graça de Deus Pai, Que assim seja. e o amor de Jesus Cristo, Que assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém.